Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje vou te mostrar alguns raros casos de jogadores que com menos de 15 anos conseguiram a façanha de estrear no futebol profissional. Confere só! O primeiro caso do vídeo de hoje vem aqui do Brasil e aconteceu em junho de 1926. Na ocasião, o Vasco da Gama deu ao garoto Daniel Augusto Madaleno, mais conhecido como Baianinho, a oportunidade de estrear no time profissional, com apenas 14 anos, em um amistoso que terminou 2-1 para o rival Flamengo. O episódio fez Baianinho ser até hoje o jogador mais jovem a jogar com a camisa do Gigante da Colina. Depois disso, infelizmente pouco se sabe sobre a carreira do jogador. Há registros que ele tenha ficado no Vasco da Gama pelo menos até 1931. Ainda aqui no Brasil, em maio de 1958, em um amistoso contra o Sírio-Libanês de Goiás, o Santos colocou em campo o garoto Coutinho, que na época tinha apenas 14 anos e 11 meses. A estreia do futuro craque do Peixe não poderia ser melhor. Na ocasião, o Santos impôs uma goleada de 7-1. Com o passar dos anos, Coutinho marcou o seu nome na história do Santos, conquistando inúmeros títulos e fazendo parte de um dos melhores esquadrões da história do futebol brasileiro. Pela seleção brasileira, também faturou o título da Copa do Mundo de 1962. Aposentado dos gramados desde 1973, infelizmente, Coutinho faleceu em março de 2019, aos 75 anos. Poucas pessoas sabem, mas o colombiano Falcão Garcia tinha apenas 13 anos e 112 dias quando entrou em campo pela primeira vez em uma partida profissional. Pois bem, foi com a camisa do Lanceros Boyacá, em um jogo válido pela segunda divisão colombiana contra o Deportivo Pereira, no dia 28 de agosto de 1999. Já encarado como uma grande promessa na época, o atacante começou como titular e atuou 40 minutos daquela partida. Não chegou a marcar gol. Depois faria outras 7 aparições, até que em março de 2001 foi vendido ao River Plate, mas para atuar nas categorias de base. Só estreou nos profissionais do clube argentino em 2005. Falcão Garcia tem hoje 34 anos e ainda tem contrato com Galatasaray da Turquia. O ganês naturalizado norte-americano Fred Adu ganhou as principais manchetes futebolísticas quando, em abril de 2004, quando tinha apenas 14 anos, recebeu a autorização para estrear pelo DC United na Major League Soccer dos Estados Unidos. Já chamado de Novo Pelé na época e cobiçado por vários clubes europeus, Adu fez sua estreia em uma partida contra o San José ainda naquele mês de abril e atuou nos Estados Unidos até 2007. Quando pôde ser contratado pelo Benfica. Depois disso, sua carreira não decolou. Passou por vários clubes, inclusive o Bahia, aqui no Brasil, até praticamente sumir do mapa do futebol. Hoje, com 30 anos, Fred Adu está sem clube desde 2018, após uma rápida passagem pelo Las Vegas. Encarado como uma das grandes promessas do futebol boliviano, o meia Diego Soares tinha apenas 14 anos quando, em 2007, foi promovido ao time principal do Blooming. No clube, durante aquele ano, estreou no Campeonato Boliviano e de quebra se tornou o jogador mais jovem a realizar uma partida na Copa Libertadores da América. Ainda naquele ano, acabou sendo contratado pelo Dinamo Kiev, onde ficou ligado até 2014, até retornar ao seu clube de formação. Atualmente com 27 anos, Diego Soares está sem clube desde janeiro, depois de deixar o San José. Agora vamos para o ano de 2009, para mostrar o caso mais impressionante deste vídeo. Em julho daquele ano, Júlio César Valdivieso, então técnico do Aurora da Bolívia, colocou seu filho Maurício Valdivieso, de apenas 12 anos, para estrear no time principal do clube.
Na ocasião, o jovem meio-campista entrou nos minutos finais na derrota por 1-0 do Aurora para o La Paz, em partida válida pelo campeonato boliviano. Apesar de ter sido um feito histórico, a escalação de Maurício custou caro para o pai e técnico Júlio César, que acabou pedindo demissão dias depois da partida, já que muitos dirigentes do Aurora ficaram inconformados com a situação. Após o episódio, Maurício Baldivieso só voltou a atuar regularmente no futebol profissional quando completou 16 anos. Hoje, com 23, ele está sem clube desde 2018, após uma passagem pelo San José. Em novembro de 2016, a jovem promessa turca Mustafa Kap tinha apenas 14 anos quando foi escalado pelo Galatasaray em um amistoso do time principal contra o Levski Sofia, da Bulgária. Apesar de não ter feito gol, o meia mostrou bastante potencial na ocasião, tanto que chegou a ser elogiado pela imprensa. Hoje, ele ainda é encarado como uma promessa. Tem apenas 17 anos e segue atuando no elenco sub-19 do próprio Galatasaray. Um ano depois, agora na Romênia, o Steaua Bucareste colocou em campo em um jogo contra o Cluj, pela Taça da Romênia, o jovem Ianis Stoica, de apenas 14 anos. Além do bom futebol mostrado na ocasião, o jovem meia marcou 2 gols na vitória do seu time por 6-1. Hoje, ele tem 17 anos e nesse comecinho de ano, assinou um contrato de 6 meses de empréstimo com o Metaloglobos, da 2ª divisão da Romênia. Para finalizar, destaque do time sub-15 do Cerro Porteño, o jovem paraguaio Fernando Ovelar tinha apenas 14 anos quando recebeu uma oportunidade de estrear no time principal do clube, em uma partida contra o 3 de fevereiro pelo Campeonato Paraguaio. Dias depois da estreia, ganhou sua primeira oportunidade como titular, justamente em um clássico contra o rival Olímpia, e se não bastasse a boa atuação, ainda marcou um gol. Encarado como uma grande promessa do futebol paraguaio, Fernando Ovelar tem hoje 16 anos e ainda segue ligado ao Cerro Porteño. E chegamos ao fim do vídeo de hoje. Se você quiser uma caneca personalizada do seu time, procure nosso parceiro Canecas de Times lá no Instagram. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!